Oi pessoal, como vocês estão? Aqui é a Lorena. Para quem não me conhece, eu sou designer, trabalho e vivo em Londres, na Inglaterra, e adoro fazer handcrafts nas minhas horas vagas. Como eu havia prometido no meu vídeo anterior sobre o Jesmonite, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o famoso terrazzo. Eu queria também aproveitar para agradecer a todos que mandaram comentários, perguntas, mensagens. Eu tentei responder a todas. Infelizmente, eu não consigo indicar ainda para vocês aonde comprar Jesmonite no Brasil. Tentei procurar, mas não encontrei. Eu acho que deve ter alguma dificuldade de importação, porque é um produto, embora simples, é um produto pesado. Talvez vocês saibam, a taxa de importação é bem alta para tudo que ultrapassa $50. E nesse caso, no Brasil, a cobrança do imposto é feita somando o valor do produto mais o valor do frete junto. Como é um produto pesado, o frete é mais alto. Então eu diria que o valor total com certeza vai ser acima de $50, o que deixa, infelizmente, a importação mais cara e mais complicada. Mas eu estou pesquisando, é claro, se eu souber de alguma novidade, eu vou publicar aqui no canal. Em paralelo a isso, eu estou pesquisando alguns materiais alternativos que vocês possam fazer com gesso e outros ingredientes que vocês consigam encontrar no Brasil com mais facilidade. Mas eu ainda estou testando, estou pesquisando. Aguardem, tá? Vamos agora para o nosso terrazzo. Bom, eu vou começar mostrando os materiais que a gente vai precisar. Eu estou usando luvas de látex normal. Aqui a gente tem o Jesmonite líquido, a C100, o Jesmonite em pó. Vamos precisar de algumas vasilhas de plástico, espátula. Eu gosto dessa de silicone, mas pode ser de madeira também. Moldes de silicone. E a gente também vai precisar de algumas lixas de diversas espessuras, uma mais grossa, uma média, uma mais fina. Um paninho para a gente limpar a bagunça, os corantes, eu vou usar o corante da Jesmonite mesmo. E para a gente fazer os floquinhos do Jesmonite, a gente vai precisar de saquinho plástico ou pode ser filme também de plástico para a gente forrar na mesa e espalhar a mistura. Eu vou mostrar para vocês agora o que são esses floquinhos, porque na verdade essa técnica do terrazzo ela é feita em duas etapas. A primeira é a gente preparar a massa e deixar ela secar para que a gente possa quebrar e virar esses floquinhos, esses caquinhos coloridos. Você pode usar a imaginação, fazer de quantas cores você quiser. Aqui são outros testes que eu andei fazendo no terrazzo, 2 porta-copos, uma bandejinha. Essa ficou com menos floquinhos na massa, essas outras um pouco mais. Então, eu vou começar cortando o saquinho plástico, porque a gente vai precisar fazer os floquinhos coloridos primeiro. Então, eu vou separar em 2 partes. Vou deixar separado enquanto a gente prepara a massa. A gente também vai precisar de uma balança para pesar o pó e o líquido na proporção certa, que é 2,5 partes de pó para 1 parte de líquido. Para o que eu pretendo fazer aqui hoje, eu vou usar 100 gramas de pó e 40 gramas de líquido. Agora eu vou mexer para deixar a massa bem homogênea e depois a gente vai separar na quantidade de cores. Agora eu vou separar a massa nos potinhos antes de colocar o pigmento. Como eu vou fazer um conjunto com a bandeja e um porta-joias pequenininho que vai sobre a bandeja, eu vou colorir um pouco mais em uma das cores, nesse caso o amarelo. É um pouco difícil de prever quanto de massa a gente precisa, dependendo do tamanho do molde. Tem que ir na tentativa e erro mesmo, até se acostumar com os moldes, ou ir anotando,
Então, eu vou fazer num tom mais esverdeado e o outro vou fazer amarelinho. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui tá uma dica, gente. Eu vou usar um pouquinho da tinta que eu misturei ali no outro potinho para misturar o amarelo, porque quando eu faço isso, na verdade eu estou incorporando a mesma temperatura de cor do meu tom verde. E sempre, conforme você vai aumentando o número de cores, sempre procura colocar um pouquinho da outra cor que foi misturada em todos os tons, porque isso faz com que as cores fiquem uniformes, com a mesma temperatura. Não vai dar aquela impressão de que as cores são completamente diferentes, elas vão ter uma tonalidade semelhante. Agora eu vou colocar a massa amarela dentro do molde. E enquanto seca, eu vou preparando a massa dos floquinhos. Agora eu vou preparar a superfície onde a gente vai espalhar a mistura para fazer os floquinhos. Em inglês a gente chama de chips. A gente vai preparar os colored chips. Então eu vou despejar a massa e espalhar. Quanto mais fino, mais fácil de quebrar e mais delicado ficam os flocos. E eu vou fazer a mesma coisa com o verde, ou verde água, ou em inglês muita gente chama de teal. E agora eu vou acrescentar um pinguinho de tinta azul para fazer um tom mais escuro. E a mesma coisa com um tom mais azul. Vou espalhar. E agora é só deixar secar por 20, 25 minutinhos. E depois a gente vai quebrar eles. Aqui, gente, é interessante observar aquilo que eu falei da temperatura da cor. Se você observar os três tons que a gente tem aqui, eles são bem similares, eles estão temperados. São 3 cores diferentes, mas elas têm algo em comum entre elas. Depois de 25 minutos, já secaram as cores, o porta-joias também já está seco, vamos desenformar para ver como ficou. Ficou uma gracinha, eu achei que ficou muito bom o acabamento, ele ficou com bolhas, ficou bem homogêneo. E eu vou usar ele, na verdade, como um porta-joias decorativo que vai ficar apoiado em cima da bandejinha. Agora vem a parte divertida. A gente vai quebrar as nossas cores para fazer os floquinhos do terrazzo. E vou colocar tudo no mesmo potinho. Vou misturar as cores e aproveito também para quebrar uns pedaços maiores. Aqui tá, gente. Olha que bonitinho. Ficou bem brasileiro as cores. Agora eu vou preparar a massa branca, onde eu vou misturar os floquinhos coloridos. É o mesmo processo anterior, mas eu não vou colocar nenhum pigmento. Vou deixar a cor natural do Gesso-Night mesmo. Eu poderia fazer uma cor mais escura também, como preto ou azul marinho.
A textura do Gizmonite é bem lisinha, bem viscosa e permite um tempo de trabalho de uns 10 minutos até ele começar a curar e endurecer. Nesse ponto é o que diferencia do gesso comum. É possível até formar pequenos pingentes ou brincos e peças pequenas, como essas forminhas aqui, que é mais difícil de trabalhar com gesso porque ele começa a empelotar muito rápido. Agora eu vou colocar os nossos floquinhos coloridos na massa e mexer. A massa fica mais grossa, tipo crocante, parece sorvete de flocos. Sabiam que o sorvete de flocos, aqui na Europa principalmente, é conhecido como stracciatella, que é o nome original italiano. Eu adoro, gente, flocos é meu sorvete favorito desde criança, amo. Então agora eu vou enformar a massa. Ela fica bem grossa, então as chances de criar bolhas são grandes, mas é parte do processo, é inevitável que elas apareçam, a gente vai ver depois. Aqui eu vou tentar retirar o excesso de ar, chacoalhando um pouco a forma, para tentar fazer com que as bolinhas de ar subam para a superfície. O terrazzo requer um acabamento diferente, então a gente vai precisar lixar bastante depois que ele secar. Depois de uns 25 minutos, a gente já pode desenformar. A gente pode observar que ficaram algumas rebarbas aqui, mas que a gente tira com a lixa, algumas bolhas também. Olha, uma bolinha aqui, uma bolha maior aqui. Eu não me importo muito, mas para corrigir isso, dá para fazer um pouquinho da massa, colocar em cima das bolhas ou na própria forma direto, e colocar a peça de volta no molde por 20 minutos e depois lixar. Como eu vou usar lixa d'água, então eu vou colocar água numa vasilha grande ou numa bandeja grande e vou começar lixando com a lixa mais grossa. O objetivo aqui é remover toda a camada superficial branca para que apareçam os floquinhos coloridos. Só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, esse molde que eu estou usando, se eu lixar muito, dependendo do jeito que lixar, ele acaba arredondando os cantos. Então eu vou lixar tentando deixar os cantos retos. E o ideal é ir trocando as lixas até uma mais fina. Eu gosto dessa particularmente porque ela é como se fosse uma esponjinha. Como ela é macia, eu consigo lixar melhor dentro das peças. É mais fácil de manipular. Mas ainda assim eu acho ela muito fina, então não rende muito, tem que lixar bastante. Eu vou dizer pra vocês, gente, que é uma tarefa um pouco entediante, pra falar a verdade, porque demora até conseguir o resultado. A gente vai ter que lixar aí de uns 10 a 15 minutos. É claro que é possível usar uma lixadeira, um equipamento profissional, mas eu não tenho, então eu vou fazer manualmente mesmo. Aqui eu tô verificando que eu preciso lixar um pouco mais, tem algumas partes que ainda tá muito branco, então peguei uma lixa mais grossa. E com a água a gente vai removendo os resíduos e vai verificando aonde precisa lixar mais. Bom, depois de uns 15 minutinhos lixando, eu enxaguei na torneira. Agora eu vou secar bem a peça e a gente vai ver como ficou junto com o porta-joias. Ficou bonitinho. A gente pode ver aqui tem algumas bolinhas, mas como eu disse, eu não me importo, eu acho que isso faz parte da personalidade do objeto, então não tem problema. Eu talvez, olhando agora, talvez eu teria feito o porta-joias na cor azul, talvez, em vez de amarelo. Mas fiquei feliz, eu gostei. Agora vem a parte final do acabamento, que seria a gente passar um verniz ou um selante para proteger a peça. Eu poderia usar o da Gizmonite, mas como eu não encontrei, eu estou usando esse. É um selante comum, fosco, próprio para artesanato. Mas a gente só pode aplicar ele
depois de 48 horas que a peça já está completamente curada. Então não vou fazer isso agora, eu vou esperar alguns dias para aplicar. Bom, pessoal, esse é o famoso terrazzo. Eu vejo muitas peças de decoração com essa técnica, vasos, porta-copos, bandejinhas, enfim, uma infinidade de peças que pode ser feito usando essa técnica. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram? Olha, sendo bem sincera, esse não ficou tão perfeito quanto os que eu vejo sendo vendidos por aqui. Mas eu acredito que é porque eu ainda não tenho os equipamentos certos para lixar ou para o mixer para misturar a massa, deixar bem lisinha, sem bolhas. Então eu misturo na mão, mas enfim, a gente vai aprendendo, vai observando, identificando o que pode ser melhorado da próxima vez, né? Me fala o que vocês acharam, escreve nos comentários. Se você também tiver alguma sugestão de vídeos que eu possa fazer, ou até mesmo se você tem alguma curiosidade sobre artesanatos aqui na Inglaterra, também posta nos comentários, que aí eu vou tentando me programar para trazer mais conteúdo sobre Art and Crafts para você. Também não se esquece de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo, assim ele fica disponível para mais gente. E é isso aí, gente. Um grande beijo, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!